19. Quando? 1 Reis, capítulo 19. (19:1). Amém. Todos encontraram? Amém. Então vamos. Isso. Acabe. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, dizendo: faça-me deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste com cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta agora, ó Senhor, a minha alma, pois não basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo lhe tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre as pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Deus deixaram a tua aliança, derrubaram teus altares, mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuro tirar minha vida. Diz Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicilo, tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Deus, os filhos de Israel, deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram me tirar a vida. Disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho. Amém? Amém. Vai, volta ao teu caminho. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Nós, antes de entrar devidamente na palavra, na passagem que eu quero compartilhar com os irmãos, eu quero falar aqui, no começo, sobre a vida de Elias. Porque Elias fez tanta coisa. Elias fez sol, fez chuva parar, fez chuva voltar. Elias fez fogo descer do céu. Ele fez tanta coisa que, se nós não pararmos um pouco, nós vamos começar a pensar que Elias era um super-homem. Ou Elias era um homem muito capacitado. Ou Elias era um homem diferente, era um homem que Deus gostava mais. Mas aí, por causa disso, o Senhor, sabendo que esse seria um dos nossos pensamentos, Ele veio nos dizer em Tiago, capítulo 5, versículo 17. Eu gostaria que os irmãos abrissem aí, para nós lermos junto, em nome de Jesus. Tiago, capítulo 5, versículo 17.
Todos encontraram? Amém. Elias era um ser humano como nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Amém? Amém. Então, Elias tinha o mesmo defeito que nós, os mesmos defeitos que nós podemos ter hoje. Elias, ele tinha as mesmas falhas que nós podemos ter hoje. E a palavra de Deus nos fala isso, que ele era um ser humano, como nós. Mas ele orou com instância. Ele orou com fervor para que não chovesse. Então, Elias, ele vivia em tempos difíceis, principalmente espiritualmente. A era que Elias viveu eram tempos difíceis. E quando as coisas estão difíceis, aparece fé para todos os lados, né? Cada um tem fé em uma coisa, não era diferente ali naquele lugar. Então ali, uns tinham fé, eram tantos deuses com D minúsculo que existia naquela época. Era Deus Sol, era Deus para chuva, era Deus para semente, para plantação, era Deus para colheita, tinha deuses para tudo naquela época. Mas eu creio que, apesar da palavra não falar, Elias, ele já veio de uma família que acreditava em Deus, o grande Deus, Deus poderoso, o único Deus. Porque quando Elias nasceu, eu creio já que como uma forma de protesto, eles colocaram o nome da criança de Elias. E Elias significava o quê? Significa, Deus é Yahvé, ou Deus é Jeová, ou ainda, o Senhor é Deus. Vocês podem encontrar essas três formas, né? Então, Elias aparece trazendo uma mensagem de Deus num tempo de muita escassez, num tempo de muita crise. E ele aparece lá no versículo 17, e ele já aparece falando assim, Elias era um homem de Deus, de Tisbita, conferindo aqui o nome mesmo, é isso mesmo. Elias, o Tisbita, dos moradores de Gileade. Porque essa cidade ficava ali em Gileade, né? Ficava ali perto, então tinha um lugar, né? Eu creio que um bairro, se fosse o caso de hoje, chamado Tisbita, que é de onde que Elias era. Então, ele aparece ali no versículo 17, como um porta-voz de Deus, no meio de um povo totalmente idólatra, de um povo totalmente que não queria nem saber do Deus verdadeiro. E ele aparece. E ele aparece já ali, né? Ele não aparece falando para poucas pessoas, ou para alguns moradores daquela região, não. Ele já aparece falando com o rei. E a palavra fala que ele aparece falando com o rei Acabe, né? E ele já aparece, né, como se colocando o dedo no nariz do rei Acabe e fala com o rei Acabe assim, olha, perante Deus, no qual eu vivo, que a partir de hoje não vai chover mais. De hoje até 3 anos e meio, não vai chover mais aqui nesse lugar. E ele já passou, né, essa mensagem assim. Então é como se eu chegasse diante do presidente da República e falasse assim, eu mesma chegasse diante do presidente da República e falasse assim, ó, Senhor, assim diz o Senhor, a partir de hoje não vai chover mais aqui, só vai chover quando eu mandar, até segunda ordem. Pensa, o que o povo ia pensar, né? O povo ia falar, não, essa aí é doida, né? Isso aí pirou de vez. Porém, eles iam começar a analisar e ver se está chovendo ou não, e realmente a chuva não caía. Realmente não choveu. E aí, o que acontece quando não chove? O povo lá era de uma totalmente lida com a agricultura, né? Eles tinham animais. Nem para tomar água, imagina você ficar 3 anos e meio sem ter água, sem chover, né? Elias, então, ele vai para o deserto. Então ele começa, quando ele vai para o deserto, Deus manda ele para um certo lugar onde tinha um pouquinho de água. E ali Elias fica. E ali Deus manda corvo, alguns falam que eram urubus, né? Levar comida para Elias.
E Elias ali, Deus ia tratando de Elias. Eu quero ler com vocês agora, 1 Reis 17, onde fala que a água acaba. Onde que ele estava tomando água. E então Deus manda ele até uma viúva de Serepta. 1 Reis 17, nós vamos ler de 8 até 16. Sarepta. Oi? Sarepta. Sidom. Amém? Abri? De 8 a 16. Alguém pode ler? Bem alto. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Vá morar na aldeia de Sarepta, perto da cidade de Sidom. Ali mora uma viúva que dará alimento a você. E dei a ela minhas instruções. E Elias foi para Sarepta. Quando chegou às portas da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos. Ele a chamou e disse: peço-me que traga um copo de água. Enquanto ela ia buscar a água, ele chamou a mulher e disse: traga-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, o seu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão em casa. Tenho somente um punhado de farinha que sobrou num jarro e um pouco de azeite numa botija. Eu estava recolhendo alguns gravetos para levar para casa e preparar uma última refeição. E depois de comermos, meu filho e eu vamos esperar a morte. Até que qual? 16. Mas Elias disse a ela: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pedaço de pão para mim e traga para mim, e depois faça algo para você e seu filho. Porque assim diz o Senhor, o meu Deus de Israel: a farinha do jarro não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor enviar chuva sobre a terra. A mulher fez conforme Elias disse, e ela, Elias e o filho dela continuaram comendo do suprimento de farinha e do óleo enquanto foi preciso. Pois, por mais que comessem, sempre havia farinha de sobra no jarro e azeite na botija, exatamente como o Senhor tinha prometido por intermédio de Elias. Amém. Amém? Nós vamos ver mais à frente, no Novo Testamento, que o Senhor fala que havia muitas viúvas naquele lugar, mas só a essa aí o Senhor enviou Elias. Porque a partir desse momento, provavelmente por causa da oração dessa mulher que chegou até o trono do Senhor, ele enviou Elias. E mesmo assim ela foi provada, né? Ela teve que confiar em Elias e no Senhor de Elias. E ela foi provada. E ali o Senhor, o sustento dela, o filho dela, ela já estava até pensando em morrer. Mas o Senhor mudou aquela história, né? O Senhor então colocou ali o sustento na vida daquela mulher e do seu filho, até que a água voltasse, até que voltasse a chover. Porque, como eu disse aqui antes, né, sem chuva não tinha o que fazer, né? Não tinha trigo para colher, não tinha como fazer o pão, não tinha nada, não tinha como fazer nada, né? Então, se não plantasse naquela época ali, não comia. Então, ali estava instaurado, né, aquela crise. É uma crise muito grande, né? E Acabe e Jezabel, sabe o que eles faziam? Eles eram terríveis, irmãos. Eles pagavam os profetas para falar que está tudo bem. Os profetas de Jezabel e de Acabe, as pessoas iam até eles, né? Porque era um rei, né? O rei e a rainha da época. Então as pessoas iam até eles. Eles falavam: não, tá tudo bem, já já a chuva vai chegar, tá tudo bem. E eles pagavam, eles recebiam para falar aquilo que eles queriam. É por isso que nós precisamos ter cuidado com profetas que se assentam à mesa de políticos, né? Que comem das comidas, né? Nos recebem pelos políticos para falar aquilo que eles querem. Né? Porque profeta que é profeta de Deus fala o que Deus mandar, fala o que tiver que falar e doa quem doer, mas não vai trocar, né,
aquilo que o Deus Santo e Verdadeiro está falando. Então, aqueles profetas estavam enganando o povo. E então, Elias aparece de novo na história. E é como se Elias falasse: ô Acabe, quanto tempo não te vejo, tudo bem? Acabe, tudo bem, eu quero te fazer uma proposta. Eu quero te fazer um desafio. E nós vamos ver esse desafio que Elias propôs ao Acabe, em 1 Reis 18. Nós vamos ler 1 e 2. 18, 1 e 2. Amém? Está escrito assim: muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias e apresentou-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Vamos passar agora para o versículo 17. Vendo, disse Acabe, viu Elias, disse: és tu o perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do seu pai, porque vocês deixaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem na mesa de Jezabel. Então, enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então, Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cochearei entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Mas se é Baal, seguiu. Porém o povo nada respondeu. Vamos até aí, amém? Então, eles se juntaram ali no monte e Elias falou assim: então, podemos começar? E eles falaram: podemos. Eu estou conjecturando aqui, mas eu creio que foi mais ou menos assim. E eles começam então a bater o tambor. Bate tambor, e nada acontece. Aí eles começam a dançar. Aí eles dançam, e nada acontece. Aí eles começam a clamar. A Baal, e nada acontece. Aí Elias, olha o que ele fala, lá em 1 Reis 18 e 27. Olha aí, lê aí para mim. Lá pelo meio-dia, Elias começou a caçoar deles. Vocês precisam gritar mais alto, dizia, para chamar a atenção do seu Deus. Talvez ele esteja falando com alguém ou ocupado, ou talvez ele tenha saído de viagem. Talvez ele esteja dormindo e tenha de ser acordado. Olha só, quanto que Elias zombou desse povo. Chama, grita mais alto, E Elias zombou, pode ser que ele está dormindo, vocês não estão conseguindo acordar, ele não grita mais alto. Não, Elias zombou muito daquele povo, E nada aconteceu. E é claro que não ia acontecer, Porque nós sabemos que o único Deus, o verdadeiro Deus, é o Deus que nós conhecemos, é o Deus Todo-Poderoso, amém? Deus, aleluia. Aleluia. Então nada aconteceu. Aí Elias fala: então, pode ser eu agora, pode ser minha vez, eu posso chamar o meu Deus? E aí, eles, claro, permitiram que Elias chamasse o Deus dele. Aí ele fala assim: olha, mas comigo não é de qualquer jeito não. Com meu Deus não é de qualquer jeito não. Milagres, conquistas com meu Deus não é de qualquer jeito não. Tem um caminho, tem um processo. E Elias fala para eles. Então, primeira coisa, Elias pergunta para eles: querem chuva? Queremos. Quer ver o céu se abrir? Queremos. Então, nada vai acontecer se primeiro nós não consertarmos o altar. E Elias então manda consertar o altar para Deus. Por quê?
trazendo aplicação para nós. O nosso altar hoje é o nosso coração. E se o nosso altar não estiver consertado, nós não vamos conseguir nada de Deus. Se o nosso altar não estiver conectado com o nosso coração, nós não vamos conseguir nada de Deus. E como que o altar está conectado com o coração? Muitas vezes nós oramos, mas quando nós falamos, o que nós falamos não está conectado com o que nós fazemos. Muitas vezes nós falamos uma coisa e fazemos outra, né? Muitas vezes o nosso altar não está alinhado com o nosso coração. Não está alinhado com a verdade que nós vivemos. Então a primeira coisa que precisa fazer é restaurar o altar. Primeiro, eu preciso restaurar o altar. Foi isso que Elias mandou eles fazerem. Em segundo lugar, Elias pega 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Ou seja, ele coloca essas 12 pedras juntas, representando as 12 tribos de Israel, porque quando há crise, quando as coisas estão ruins, todo mundo anda, cada um para um lado. Cada um vai seguir seu caminho, cada um vai fazer as suas coisas. Mas se tivesse tudo bem, imagina se tivesse todo mundo ali, né, vivendo, não tivesse passando fome, não tivesse crise de água, não tivesse crise nenhuma, estava todo mundo talvez junto. Mas quando há crise, todo mundo sai fora, todo mundo corre. É por isso que a segunda coisa que Elias faz é de colocar ali aquelas 12 pedras junto, representando a unidade. É isso que ele vem falar para nós hoje. Nós precisamos de unidade para que as coisas aconteçam. Precisa haver unidade na nossa família. Precisa haver unidade na nossa igreja para que as coisas aconteçam. Às vezes as pessoas podem até achar que andando sozinho, elas vão conseguir ir mais longe. Mas não vai, no final das contas. Ela vai acabar se machucando e machucando outras pessoas que conviverem com elas. Porque não é propósito de Deus que o homem esteja totalmente só. Não é propósito de Deus que o homem tente alcançar as coisas sozinho. É preciso unidade. E é por isso que foi a segunda coisa que Elias fez naquele momento. É pegar aquela pedra ali, né, representando as 12 tribos de Israel, e colocá-las juntas. Então, Elias edifica, Elias organiza, Elias limpa. E agora o que Elias faz? O que está faltando? Elias edifica, organiza e limpa. O que está faltando? O que nos liga a Deus? Orar. Então está faltando agora a oração. Então, Elias edificou, organizou, limpou e agora Elias ora. Por que ele faz isso? Por que ele coloca essa? Porque tem muita gente orando sem edificar o altar. Tem muita gente orando sem se preocupar com outras coisas, como orando e talvez tendo uma vida que não condiz com o que ela fala, com o que ela prega. Às vezes orando e tendo uma vida com o altar totalmente quebrado. Então Elias, ele pontua para nós, edificar, organizar, limpar e agora orar. E aí, a palavra de Deus fala que Elias ele vai orar. Mas ele não começa a orar daquele jeito tão, né? Tal cheio de palavras bonitas, palavras rebuscadas, não. A palavra de Elias, a oração de Elias, ela é simples. E ela é direta. Ela é direta ao ponto. Sabe por quê? Porque muitas vezes, quando nós estamos sofrendo, nós não conseguimos ficar enfrentando muito problema. Quando nós estamos enfrentando problemas, nós não conseguimos muito. Muitas vezes a gente já chega e fala: Senhor, eu estou mal. Senhor, eu estou quebrado. Né? Nós não conseguimos ficar enfeitando muito, não. E assim foi que Elias fez, né? Então, Elias faz ali uma oração curta e precisa, depois que nós acabamos de ler. E quando ele termina aquela oração, a palavra fala que desce fogo do céu e lambe aquele sacrifício, lambe aquele altar. Elias, então, fica muito feliz, né? Lógico. Ele fala: nosso Senhor recebeu o nosso sacrifício, é sinal que vai chover. Mas mesmo assim não choveu em seguida, não.
Depois daquilo ali, Elias mata os 450 profetas de Baal. E então, Elias vai orar. E Elias se ajoelha para orar. E manda o servo dele olhar. Olha se vai começar a chover. E ele volta, nada. Olha de novo, nada. Até que o servo dele fala, olha, eu estou vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Aí ele diz, é o sinal que nós queremos. Então a chuva vai descer. E ali, depois de tudo aquilo... Manda o rei correr que vai pegar no caminho. Hã? Manda o rei correr, senão a chuva vai pegar no caminho. Isso, exatamente. Depois de tudo aquilo, então, né, que Elias, que o povo esperou a chuva, e a chuva veio, né? Elias ora e Deus responde. Então, no auge da vida ministerial de Elias, quando estava tudo, né, ele tinha matado os profetas, ele tinha orado, a chuva tinha caído, Deus tinha recebido aquilo que Elias tinha feito, ele sozinho, ele sozinho matar 450 homens. Claro que ele não estava sozinho, né? Como homem ele estava sozinho, mas o mundo espiritual estava ali ajudando ele, né? O Senhor tinha enviado ali os anjos para ajudar ele. Ele sozinho. Mas uma outra coisa que o Senhor fala agora, porque para Deus o importante não é quantidade. Sempre foi, sempre será a qualidade que Deus se importa. Então Elias ele tinha conquistado toda essa vitória, né? Era 1 contra 450. E ele fica ali, né? Ele tinha acabado de passar por tudo isso. E aí Jezabel manda um recado para ele. Quando ela fica sabendo o que Elias fez, ela manda um recado para ele e fala assim, olha, manda um recado para Elias. Fala com ele que eu juro, mais ou menos isso, que amanhã, a essa mesma hora, eu terei feito com ele a mesma coisa que ele fez com meus profetas. Quando Elias ouve essa notícia, o que Elias faz? Foge. Foge para o deserto, desaparece. Vai me dando toque das mãos aí, gente. Eu estou no telefone. Eu estou vendo o telefone, fala, eu estou olhando aqui. Elias, então, foge. E Elias vai se esconder. A palavra fala que Elias entra debaixo de uma árvore de zimbro e começa a pedir para si a morte. Ele começa a falar com Deus, Senhor, pode me matar, que eu não sou melhor que os meus pais. Isso também nos dá a entender, quando ele fala que ele não é melhor que os pais dele, é que provavelmente os pais dele também eram profetas e foram mortos. Jezabel mandou matar todos os profetas. Os amigos dele foram mortos, que eram profetas. Acredita-se também que os pais dele também foram mortos. E ele fala, eu não sou melhor que os meus pais, não, pode me matar. Ele fala, pede a Deus a morte. Mas aí nós começamos a ver que de repente, quando ele pede a Deus a morte, a gente fala assim, nossa, mas Elias, um homem com esse calibre de poder sobrenatural, né? Um homem que fez tanta coisa, como assim ele pede a Deus a morte? Como assim ele entra em depressão? Porque a partir daí ele começa a entrar no processo de depressão. E muitas vezes a gente não entende, né? Nossa, ele era homem de Deus, ele era profeta do Senhor. Como assim que ele entra em depressão? E Elias, ele então tinha introjetado dentro da mente dele aquela mensagem. A mensagem que Jezabel tinha mandado para ele. Essa mensagem entra dentro dele e aquilo vira uma crise existencial para ele. Nós não conseguimos entender Elias. E muitas vezes nós não conseguimos entender, mas isso é possível para qualquer homem e mulher de Deus. Entrar em depressão. É possível para qualquer homem e mulher de Deus. E infelizmente, ao longo dessa minha caminhada aí, eu ouvi muita gente, muitas pessoas falando que isso é uma causa espiritual. E eu fico muito triste quando eu ouço isso de pessoas que se dizem cristãs, porque a depressão ela não tem uma causa espiritual. Ela tem uma causa totalmente patológica. A pessoa fica doente da cabeça como fica doente de qualquer outra parte do corpo. E é muito difícil quando as pessoas julgam que é uma causa espiritual. E como eu já disse em outras vezes,
pode até acontecer que o espírito maligno, ele se aproveite de uma pessoa que está com depressão, da mesma forma como ele se aproveita quando a pessoa está com qualquer outra doença. Mas a depressão não é maligna, não é de espírito, não existe demônio da depressão, não existe. A depressão, ela é uma doença patológica. E é muito triste, porque muitas vezes, como Elias ali, ele foi para dentro daquela caverna para se esconder, porque muitas vezes as pessoas que estão com depressão, elas não querem ficar muito misturadas no meio de outras pessoas. Elas querem ficar mais sozinhas, porque sozinhas elas têm uma falsa sensação de proteção, talvez delas mesmas. Elas não querem ficar misturadas com muita gente. E é mais triste ainda, que muitas vezes a gente nem consegue perceber quando temos uma pessoa em depressão. Muitas vezes a gente nem percebe. A gente só começa a perceber se a pessoa falar pra gente, ou se nós percebermos alguma coisa que ela está fazendo diferente. Porque são muitas pessoas que às vezes estão em depressão e ninguém sabe. Às vezes, quando acaba suicidando, alguém fala assim, a pessoa estava em depressão, fala, como? Ninguém sabia, ninguém viu nada. Né? Então Elias ele começou a desenvolver uma depressão. E como eu falei aqui, gente, eu creio que depressão é patológico, não é de espírito. Mas também eu creio num Deus que pode e que gosta e que vai socorrer todos aqueles que estão em depressão e que buscam a Ele. Em nome de Jesus, eu creio nesse Deus. Aqueles que estão em depressão precisam de um médico? Precisam. Precisam de ir no psiquiatra para serem medicados? Precisam. Mas eles precisam saber também que há um Deus Todo-Poderoso que muda diagnósticos. É um Deus Todo-Poderoso que cura. É um Deus Todo-Poderoso que transforma vidas. Independente da doença que for, Ele é um Deus que pode trazer a cura, que pode mudar a situação. Aleluia. Por isso nós precisamos crer nesse Deus maravilhoso, nesse Deus poderoso. Elias, então, ele está deitado ali debaixo de uma árvore. E vamos ler, acompanhe comigo aqui o capítulo 19, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Ele mesmo, porém, foi ao deserto ao caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Ele pediu a morte. Ele estava ali, estava ali fazendo graça, não. Pensa, a palavra fala que ele tomou caminho, ele deixou o servo dele para trás e ele caminhou um dia inteiro. Ele queria mesmo ficar sozinho. Ele caminhou um dia inteiro, andando a pé. Ali, né, fatalmente, com certeza, com a mente dele toda cheia, toda tomada por aquela promessa que foi feita de morte para ele. Ele caminha, então, um dia inteiro. Em versículos 9 e 10, vem falando conosco assim, olha, ali ele entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que ele veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso, Senhor, pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei. A palavra do Senhor, quando você vai lendo, vai te falar que não foi só ele que ficou, tinha mais 7.000 profetas, não tinham morrido todos. Mas aquele problema que ele estava enfrentando, aquela depressão que ele estava enfrentando, fazia ele ter a sensação de solidão. Porque a depressão é uma doença da alma. E as pessoas normalmente acham que não tem ninguém que vai entender o que elas estão passando. Porque é uma dor lá na alma. É uma dor na alma, é uma doença de alma. Então a pessoa muitas vezes pensa que está sozinha. Mas eu quero falar nessa noite que nós nunca estamos sozinhos, amém? A palavra do Senhor diz que o Senhor Deus, Jesus Cristo nos deu a garantia de que nunca estaríamos só, porque Ele estaria conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Glória a Deus.
Muitas pessoas estão cansadas de outras pessoas. Muitas pessoas estão cansadas de lidar com outras pessoas por causa de atitudes de outras pessoas. Muitas pessoas estão cansadas de outras pessoas por decepções. Mas isso, quando nós estamos com a mente sã, isso é comum. A gente consegue passar por isso tranquilamente. Mas quando uma pessoa já está com a mente doente, as coisas têm um significado muito maior, né? Um peso muito maior. Então, Elias vai ali, está ali tendo aquela conversa com o Senhor, e o Senhor então restaura a vida de Elias. Nós vemos aqui nos versículos 7 e 8 do capítulo 19, que Deus falou assim com ele. Volta a segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e disse: levanta e come, porque o teu caminho será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Pensa o que é isso. Uma pessoa caminhar 40 dias e 40 noites com a força de uma comida. Né? E aí no versículo 15, nós lemos aqui: diz o Senhor, vai e volta ao teu caminho. Porque aqui o Senhor já tinha restaurado a vida dele. O Senhor fala para ele: agora você vai e volta para caminhar. Volta, continua a caminhada, que eu ainda quero te usar. Né? Aqui não está escrito isso, mas lá para frente nós vamos ver como vão acontecendo as coisas. E grandes coisas o Senhor faz através da vida de Elias. Glória a Deus, aleluia. Nessa noite eu coloquei até na propaganda que eu fiz do culto, né, no flyer, e nós teríamos uma ceia de água e pão, que seria a ceia do fortalecimento. Então nós vamos orar agora. Vamos orar pela água e vamos orar pelo pão. E em nome de Jesus eu creio que nós teremos essa mesma força que foi dada para Elias naqueles dias de crise que ele estava passando. Talvez nós também tenhamos ou estejamos enfrentando crises tão duras e muitas vezes nós nem compartilhamos com ninguém. Mas agora o Senhor, Ele vai te restaurar suas forças. Ele vai restaurar a sua mente. E em nome de Jesus, você já vai passar a ver a vida com outros olhos. E você vai sentir uma força do Espírito Santo a partir desse momento. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, consagramos ao Senhor agora essa água e esse pão, Pai. Conforme foi dito na Tua palavra, Senhor, que o anjo levou ali para Elias a água e o pão, e com a força desse pão e dessa água, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Pai, eu estou te pedindo agora, no nome de Jesus, que coloca, Senhor, sobre essa água e sobre esse pão, Senhor, a força que nós precisamos, Pai. Nós consagramos ao Senhor, porque sabemos que o Senhor é Deus de poder, e sabemos que tudo está patente aos Teus olhos, o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós precisamos do Senhor, Pai. Por isso te pedimos nessa hora, em nome de Jesus, que abençoa e consagre esse pão e essa água. Em nome de Jesus. Pode passar distribuir, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus Santo. Santo, Santo, Santo. Aleluia. Glória, Não precisa glória, esperar, não. glória a Você Deus. pode comer o pão, pode tomar a água. Se você quiser pedir algo a Deus, você pode fechar os seus olhos em seguida e falar no Senhor que você crê nessa palavra. Que você crê nisso que o Senhor está falando. Glória a Deus. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai.
Porque sabemos, ó Deus, só através do teu amor é que nós podemos sobreviver neste mundo. Deus, agradecemos por aquilo que Jesus Cristo fez ali na cruz do Calvário. Porque através do sangue de Jesus nós somos salvos, fomos redimidos. Ó Pai, estamos aqui, Pai, caminhando dia após dia. Senhor, mas muitas vezes enfrentamos problemas, enfrentamos situações, Pai, que nos deixam tristes e que muitas vezes, Pai, vem roubar a nossa fé. Senhor, mas eu quero te agradecer, porque hoje o Senhor está restaurando a nossa fé. Porque hoje, Pai, o Senhor está nos dando mais uma chance de voltar a crer que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, do que aquilo que nós pensamos. Senhor, nós queremos te agradecer pela Tua palavra, Senhor, que nos falou nessa noite, que Elias era um homem como qualquer um de nós, e que ele orou com instância, e o Senhor, Pai, ouviu a oração dele. Assim, Pai, eu te peço, ouve a nossa oração nessa noite, Senhor. Vai de encontro com as necessidades de cada um, Senhor. Vai suprindo cada necessidade, Senhor. Ó Deus, eu quero apresentar ao Senhor nessa hora também cada família. A família de cada um que está aqui, Senhor. Vai de encontro com essas famílias, Pai. Que haja salvação nessas famílias. Que haja cura, que haja libertação, Pai. Senhor, eu te agradeço porque sei que o Senhor tem feito grandes coisas. E porque sei, Pai, que o Senhor é fiel à Tua palavra. E a Tua palavra diz que o Senhor estaria conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos tempos. Eu te agradeço, Pai, pela Tua presença. Te agradeço, Pai, pelo Teu Espírito Santo, que está conosco todos os dias, nos instruindo, levando as nossas orações até o Senhor, nos trazendo, Pai, a convicção do pecado, da justiça e do juízo. Eu te agradeço, Deus, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Pode louvar o Senhor com suas palmas. Aleluia. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Vamos já passar para a bênção apostólica em nome de Jesus.